Esta conferência será gravada agora. Só encosta. Vamos começar. Boa noite a todos. Em nome da DIMEM, eu agradeço a presença de vocês no mais um bate-papo hoje sobre PET-CT no câncer de pulmão. Meu nome é Sânia, eu sou médica nuclear da DIMEM e agradeço muito à doutora Priscila Dreher, que gentilmente aceitou o convite de participar desse nosso bate-papo e falarmos um pouquinho hoje sobre PET-CT no câncer de pulmão. Eu sei que são muitas lives, então a ideia é que esse seja um bate-papo descontraído, gostoso. A ideia é que a aula tenha em torno de 40 minutos, 45 minutos, e depois vamos abrir para algumas perguntas. Então, fiquem à vontade ao longo da apresentação, se quiserem já ir colocando algumas perguntas no chat, no final vamos ser respondidas, e também, se alguém quiser discutir algum caso, estamos abertos. Muito obrigada a todos mais uma vez e passo a palavra à doutora Priscila. Obrigada, Sânia. Boa noite, então, eu sou Priscila Dreher, médica nuclear da DIMEM aqui de São Paulo, e a minha aula, então, hoje vai ser sobre o PET-CT no câncer de pulmão. Começando, então, um pouquinho de epidemiologia, o câncer de pulmão é a segunda neoplasia mais comum em homens e mulheres no Brasil, isso depois do câncer de pele não melanoma, mais comum no homem do que na mulher, corresponde a aproximadamente 3% de todos os casos novos de câncer no mundo, e a taxa de sobrevida relativa em 5 anos é de aproximadamente 18%, sendo que 6% dos casos eles são diagnosticados já no estágio inicial, uma taxa de sobrevida de 5 anos de aproximadamente 56%. A diminuição do câncer de pulmão, a incidência ela vem diminuindo ao longo dos anos, principalmente por conta das campanhas antitabagismo. Então, acho que não tem como falar de câncer de pulmão sem começar um pouco falando de nódulo pulmonar solitário. Então, como que ele é definido? É uma opacidade pulmonar única, ela é bem definida, tem menos de 3 centímetros, ela está cercada de tecido pulmonar normal e não está associada nem a telectasia nem a adenopatia. O nódulo pulmonar solitário ele vai ser o achado inicial em cerca de 20 a 30% dos casos de neoplasia pulmonar. A tomografia, nesses casos, ela vai ter alta sensibilidade na detecção desses nódulos, mas a especificidade e acurácia eles são bem variáveis. Nesse caso, a anatomia, junto com o metabolismo, vai levar a uma melhor acurácia. Em um estudo comparando o PET e o CT, mostrou que a sensibilidade dos dois ela é bem parecida, mas a especificidade do PET ela vai ser maior que da CT. Então, é bem importante a gente estimar a probabilidade pré-teste de um nódulo ser maligno ou não. Tem que lembrar que os nódulos pequenos eles têm uma baixa sensibilidade do PET pela resolução espacial. E lembrar que quanto menor o diâmetro, menor a chance do PET captar esse nódulo. Então, falando de algumas características desses nódulos que ou vão sugerir benignidade ou malignidade, na variação morfológica, então, a questão do tamanho. Os nódulos menores têm uma maior chance de serem benignos. Aproximadamente 80% dos nódulos benignos eles são menores que 2 centímetros. O tamanho ele não vai predizer a benignidade, cerca de 8 a 15% mais ou menos dos nódulos que têm menos de 1 centímetro eles são malignos. Quanto aos contornos, fala a favor de benignidade, um contorno liso, regular, já fala a favor de malignidade quando esses contornos eles são lobulados ou irregulares ou espiculados. Quanto às calcificações, fala a favor de benignidade quando essa calcificação é em pipoca, como por exemplo o amartoma, quando a calcificação é difusa, central, lembrando principalmente de infecção granulomatosa, quando a calcificação é laminar, fala a favor de malignidade quando essas calcificações elas são pontilhadas, lembrando dos tumores mucinosos,
ou amorfa ou difusa, como no osteosarcoma, e também lembrar que 1/3 dos tumores carcinoides eles podem calcificar. A gordura, ela vai ser geralmente sugestiva de benignidade quando o paciente ele não tiver um histórico de oliposarcoma. Vou interromper um pouquinho. Priscila, desculpa te interromper. Você compartilhou a tela? Algumas pessoas estão falando que não estão visualizando os slides. Deixa eu confirmar. Está aparecendo aqui embaixo. Não sei se mais alguém tem dificuldade de enxergar, mas algumas pessoas estão falando que não estão aparecendo. Para mim, tá com tela compartilhada. Tanto é que quando eu passo ali na bolinha, ele fala parar de compartilhar a tela. Então, para mim, tá tudo certo. Tá. Aqui para mim, Sânia, é George falando, eu tô vendo a tela compartilhada. Eu tô vendo os slides. Tem um pessoal falando que tá normal aqui no chatzinho do bate-papo. Posso continuar? Quer que eu faça algum teste aqui? Pode continuar, Sânia? Sim. Então tá bom. Voltando então, quanto à característica de escavação, fala a favor de benignidade quando as paredes elas são lisas, quando elas têm uma espessura menor que 4 milímetros, e fala a favor de malignidade quando a cavidade ela tem parede irregular e uma espessura de mais de 16 milímetros. O broncograma aéreo geralmente vai ser um sinal de malignidade. E falando da atenuação, a gente pode dividir os nódulos em 3 tipos: os não sólidos ou os nódulos em vidro fosco, sendo deles até 1/3, sendo que deles até 1/3 são malignos. Os nódulos parcialmente sólidos, que vão ter maior risco de malignidade que os não sólidos, e por fim, os nódulos sólidos, que são os mais comuns. Quanto à localização, fala a favor de malignidade quando eles forem no lobo superior, principalmente do lado direito. O adenocarcinoma de pulmão e a metástase, eles vão ser mais comuns na periferia. As neoplasias centrais, elas vão ser mais associadas ao SEC, e a neoplasia pulmonar associada à fibrose, ela vai ser mais comum nos lobos inferiores. Quanto ao crescimento, o tempo de duplicação desses nódulos é bem importante, que é o tempo estimado para o nódulo dobrar de tamanho. Então, os nódulos sólidos malignos, eles vão ter um tempo de duplicação geralmente de 30 a 400 dias, uma média de mais ou menos 6 meses. Se esse tempo ele for menor ou maior que isso, muito provavelmente esse nódulo vai ser benigno, mas isso nem sempre é uma regra. Quanto aos dados clínicos, então, o que leva a gente a pensar que um paciente tem um maior risco de malignidade? Quando ele tem mais de 40 anos, paciente tabagista com fibrose pulmonar, que já tenha tido algum histórico de câncer ou um parente de primeiro grau com câncer de pulmão, e também pacientes com algum tipo de exposição ocupacional, como asbesto, urânio e radônio. Essa paciente, então, é uma mulher de 75 anos, ex-tabagista. Ela chegou com um pedido para a gente de um nódulo pulmonar em acompanhamento que vinha apresentando aumento das suas dimensões. A gente não tinha nenhum exame prévio dela, mas no nosso PET-CT mostrou essa opacidade nodular em vidro fosco no lobo inferior direito. E depois a gente teve o acesso do anátomo patológico, era um adenocarcinoma de padrão mucinoso, favorecendo o sítio primário pulmonar. Aqui, então, a tomografia dedicada, mostrando esse nódulo, essa opacidade de vidro fosco um pouquinho melhor. Essa outra paciente, mulher de 74 anos, também veio para a gente para avaliação de um nódulo pulmonar. Essa paciente ainda não tinha sido submetida a nenhuma biópsia, e o achado foi dessa massa pulmonar irregular no lobo superior direito, com 4,7 centímetros. Ela tinha também esse linfonodo paratraqueal inferior direito, tinha esse espessamento nodular das adrenais bilateralmente, e também tinha lesões ósseas escleróticas. Então, o caso dela falava bastante a favor, então, do sítio primário pulmonar já metastático. Quanto ao diagnóstico diferencial desses nódulos, no diagnóstico diferencial dos nódulos sólidos, lembrar então de neoplasia, principalmente então sendo pulmão sítio primário, ou mesmo metástase solitária. Outro diagnóstico diferencial de benignidade, lembrar do amartoma, ou uma formação arteriovenosa, causas infecciosas, não infecciosas e causas congênitas.
Os nódulos subsólidos, lembrar então também de malignidade, principalmente o adenocarcinoma de pulmão, ou metástase de melanoma, ou de carcinoma de células renais, mas também eles podem ser benignos, como por exemplo na pneumonia e organização. Então, quando que eu vou solicitar o PET-CT no nódulo pulmonar solitário? Quando esse nódulo pulmonar solitário for sólido, com mais de 8 milímetros, eu vou ter que fazer a avaliação da probabilidade pré-teste para malignidade. Se essa avaliação ela, tiver uma probabilidade pré-teste baixa, o PET-CT ele vai ser opcional. Tendo o PET negativo, esse paciente pode seguir com tomografia de tórax. Já se o PET ele for positivo, é importante mandar esse paciente para biópsia. O PET ele vai ter um valor principalmente quando essa avaliação tiver uma probabilidade intermediária, que é quando o PET vai estar principalmente indicado. Caso ele for positivo, o paciente já parte para biópsia. Se for negativo, o paciente vai seguir com tomografia de tórax também. Tendo essa probabilidade alta, o PET-CT ele vai ser opcional nesse caso, porque muito provavelmente o paciente já vai ser submetido à biópsia, e caso seja feito o PET, ele vai servir muito provavelmente para estadiamento. Se esse nódulo pulmonar sólido for menor ou igual a 8 milímetros, o PET-CT ele vai ser opcional de qualquer maneira. Se for negativo, segue com tomografia de tórax. Se for positivo, vai para avaliação histológica. Partindo então para a neoplasia de pulmão, a gente tem dois tipos principais, a subdivisão, que são o carcinoma pequenas células, correspondendo a mais ou menos 15% dos casos, e o câncer de pulmão não pequenas células, que corresponde a cerca de 85% dos casos. E lembrar também que o PET pode ter muito falso negativo, no caso da histologia ou do adenocarcinoma in situ, o branquioalveolar, no caso do tumor carcinóide e no adenocarcinoma mucinoso. No estadiamento, então, para o câncer de pulmão não pequenas células, qual vai ser a contribuição do PET? A gente vai poder avaliar esse tumor em relação ao parênquima adjacente, a gente consegue diferenciar o tumor central de uma telectasia. No PET e ACT, ele vai reduzir em cerca de 51% a necessidade de toracotomia, ou seja, ele vai evitar o procedimento desnecessário em pacientes que têm lesão de baixo risco e vai permitir a possibilidade cirúrgica nos pacientes de alto risco. O NCCN ele recomenda o PET já na avaliação no estadiamento de pacientes de estadio 1 ao 4, e a Sociedade Americana de Radiologia e Medicina Nuclear também vão recomendar o PET para estadiamento dos pacientes que tenham o subtipo não pequenas células. Uma meta-análise de 2013, com cerca de 56 estudos para avaliação do valor diagnóstico do PET, mostrou uma sensibilidade de 72 e uma especificidade de 91 no estadiamento nodal, e de 77% a sensibilidade e especificidade de 95% na detecção de metástase extratorácica. Então, quando a gente for descrever o tumor no estadiamento P, o que vai ser importante? É importante falar o tamanho do tumor, sendo muito importante a gente falar qual é a maior medida dele, se invade ou não alguma estrutura adjacente, se tem atelectasia ou pneumonite associado, se invade ou não o mediastino, se tem nódulo pulmonar adicional. E lembrar que se o nódulo for subsólido, tem que colocar a medida dos dois componentes, tanto a medida do componente subsólido quanto do sólido. Se existirem múltiplos descritores, eu vou ter que considerar o de pior prognóstico sempre. O PET também vai ajudar na diferenciação de tumor e atelectasia pós-obstrutiva, isso vai ajudar principalmente tanto para o estadiamento como para guiar a biópsia, no planejamento da radioterapia e também para avaliação da resposta terapêutica. Lembrar que o tumor ele vai ter uma maior captação de FDG, seguido da telectasia e depois do pulmão normal. Lembrar também que a linfangite carcinomatosa ela não vai ser um descritor T. Os tumores T1, então, eles subdividem em A, B e C. Eles têm um tamanho entre 1 e 3 centímetros. Os tumores T2, eles medem entre 3 e 5 centímetros, ou envolvem o brônquio principal, ou causam a telectasia. E aí também vai se subdividir em T2A e T2B de acordo com o tamanho do tumor. Os tumores T3, eles têm entre 5 e 7 centímetros, ou tem um nódulo que seja no mesmo lobo, ou eles invadem a parede torácica, ou o pericárdio adjacente ou nervo frênico. Tumores T4, eles têm mais de 7 centímetros, ou são tumores que têm um segundo nódulo em outro lobo, mas no mesmo lado. Ou são tumores que invadem a traqueia, mediastino, coração, grandes vasos, o nervo laringeu recorrente.
esôfago, corpo vertebral ou a carina, ou ainda que tem invasão do diafragma. Nesse caso, um paciente do sexo masculino de 71 anos, ele chegou para a gente para fazer estadiamento de um adenocarcinoma de pulmão. Ele tinha esse nódulo não classificado espiculado no lobo superior direito, medindo 2,3 centímetros, por isso ele foi classificado como um T1C. Esse outro paciente do sexo feminino de 80 anos também era um estadiamento de neoplasia de pulmão, paciente ex-tabagista, a gente consegue ver bastante enfisema até no exame dele. Ele tinha essa massa pulmonar especulada no lobo superior esquerdo, medindo 4,5 centímetros, por isso foi classificado como um T2B. Tinha também linfonodos mediastinais, paratraqueal inferior direito, pequeno, captando pouco, e tinha esse espessamento da adrenal esquerda. Então, muito provavelmente era só a lesão primária e não metastática. Esse homem de 60 anos, outro caso, um estadiamento também de neoplasia de pulmão. O anatomo patológico dele mostrou um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Foi feita a biópsia desse brônquio fonte esquerdo. Ele tinha esse nódulo no interior do brônquio para o lobo superior esquerdo, com afilamento do lúmen, medindo cerca de 1,2 centímetros. Por isso, ele foi classificado como um T2. Aqui, outro corte, e o corte coronal mostrando o mesmo nódulo. Ele também tinha opacidade em vidro fosco, espessamento dos septos interlobulares no lobo superior esquerdo, por uma provável linfangite, mas lembrando, então, por isso, por ter essa linfangite, não vai mudar o estadiamento T dele, não é um descritor. Quanto ao estadiamento N, o PET ele tem uma acurácia de cerca de 78%. Lembrar que o número de linfonodos envolvidos ele vai ser um fator determinante de prognóstico melhor que a localização das cadeias. O estadiamento N ele vai se dividir de N1, N2 e N3, sendo N1 linfonodos intrapulmonares ipsilateral ou peribrônquicos ou hilar pulmonar, N2 linfonodos mediastinais ipsilaterais e subcarinais, e N3 hilar contralateral ou mediastinal e os supraclaviculares, independente do lado acometido. O estadiamento N não vai considerar acometimento de linfonodo na cadeia torácica interna e os cardiofrênicos. ATT, então, para o estadiamento N, ele vai ter uma sensibilidade de 51% a 64% e o PET uma sensibilidade de 58% a 94%, e a especificidade entre os dois ela vai ser bem parecida. O NCCN ele recomenda que seja feita avaliação histopatológica dos linfonodos antes da cirurgia nos pacientes com estadio 2. Vai ser opcional antes da ressecção, quando os tumores sólidos tiverem menos de 1 centímetro ou forem não sólidos com menos de 3. Então, aqui uma ilustração do estadiamento N, N1 são os linfonodos hilares pulmonares, só recapitulando, o N2 os mediastinais ipsilaterais ou subcarinais, e o N3 mediastinal contralateral e supraclaviculares. Esse aqui é um paciente do sexo masculino, de 59 anos, também chegou para a gente para estadiamento de neoplasia de pulmão, também tinha histórico de tabagismo. Ele tinha essa massa no lobo superior direito, uma área de necrose central, estava em contato com a pleura, mas sem invadir, medindo 5,5 centímetros, por isso ele foi classificado como um T3. Tinha também esse linfonodo hilar pulmonar à esquerda, contralateral, então classificado como um N3. E tinha essa lesão cerebelar à direita, com uma área de provável necrose central, medindo cerca de 5,5 centímetros, e por ser uma metástase única extratorácica, ele foi classificado como N1B. Outra paciente do sexo feminino, de 69 anos, no estadiamento também de neoplasia de pulmão, tinha essa massa irregular pulmonar no lobo inferior direito, medindo 5,5 centímetros, por isso foi classificada como um T3. Tinha esse linfonodo hilar pulmonar direito, então do mesmo lado, classificada como um N2. Outra paciente do sexo feminino, de 64 anos, também um estadiamento de neoplasia de pulmão. O dela era um adenocarcinoma de padrão acinar no lobo superior direito. Ela tinha essa massa pulmonar especulada em contato com a pleura, medindo 4 centímetros, classificado então como um T2B. E tinha também esse espessamento dos septos interlobulares, esses nódulos pulmonares bilaterais. Então, por ter esses nódulos bilaterais, ela foi classificada como um M1 já. Também tinha esse linfonodo supraclavicular direito de 1 centímetro, então um N3. E esses linfonodos paratraqueais superiores direitos também não mudando o estadiamento N.
Tinha lesão óssea esclerótica, então já metastática, tanto pelos nódulos como pelas lesões ósseas. No estadiamento M, então, o PET-CT ele vai ser a modalidade de escolha para avaliação de metástase, com exceção do sistema nervoso central. Vai ter uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de cerca de 96%. O NCCN ele recomenda que toda lesão hipermetabólica que seja suspeita para metástase ou seja confirmada por biópsia ou algum outro método de imagem que vai identificar o maior estadio da doença. Lembrar que os pacientes que eles têm lesão metastática extratorácica única vão ter uma melhor taxa de sobrevida do que aqueles que têm múltiplas lesões extratorácicas, podendo então ser candidatos ou a ressecção cirúrgica ou mesmo terapia ablativa. Aqui, então, mostrando mais o estadiamento M, os pacientes M1A são os pacientes que têm tumores separados no pulmão contralateral, ou um derrame pleural maligno, ou pericárdico maligno, ou mesmo formações nodulares pericárdicas ou pleurais. O M1B, um paciente que tem metástase extratorácica única, e o M1C, que tem múltiplas metástases extratorácicas, sendo os sítios mais comuns de metástase o osso, o pulmão, o sistema nervoso central, o adrenal e o fígado. Essa paciente era uma mulher de 62 anos. Ela já teve um histórico de neoplasia de pulmão 1 ano antes da realização de PET-CT, já tinha sido submetida à quimioterapia, e ela veio para reestadiar. Nesse reestadiamento, ela foi classificada como um T3, uma massa expansiva, cavitada no lobo inferior esquerdo, de cerca de 5,2 centímetros. Tinha esses linfonodos subcarinais, hilar pulmonar esquerdo, e tinha esses nódulos hepáticos hipoatenuantes. No corpo e na cauda do pâncreas, ela tinha esse hipermetabolismo, com densificação da gordura adjacente, tinha esse nódulo na adrenal direita, tinha nódulos na musculatura, nesse caso no peitoral menor direito, e também tinha múltiplas áreas no esqueleto axial e apendicular, muitos sem componente morfológico, aqui no caso o corpo vertebral de L3. Outra paciente do sexo feminino, 65 anos, também veio para estadiamento, também tinha essa massa pulmonar escavada em contato com a pleura, no lobo inferior esquerdo, medindo 4,2 centímetros, classificado como T2B. Tinha também o espessamento dos septos interlobulares, micronódulos e pequenos nódulos de padrão centrolobular. E também tinha essa linfonodomegalia paratraqueal superior direita, sendo classificada então como N3. Também tinha espessamento pleural, então o paciente era M1A. Lembrar então que no estadiamento M, para o cérebro, ele vai ser mais bem avaliado por ressonância. A ressonância ela vai ter uma maior sensibilidade, e o PET ele vai ser limitado principalmente pelo metabolismo fisiológico. Quanto à avaliação do osso, o PET ele vai ter uma maior sensibilidade e especificidade que a cintilografia óssea na detecção de metástase e na neoplasia de pulmão. O PET também ele pode ser usado para o planejamento da radioterapia, ele vai delinear o volume tumoral bruto, vai ser útil nos casos de atelectasia, e para esses casos é bem importante a gente prestar bastante atenção nos descritores T. O PET vai ser útil também na avaliação de resposta, tanto a quimioterapia, a radioterapia, com a intenção de neoadjuvância ou intenção curativa. Na avaliação de resposta, ele vai mudar o manejo clínico de cerca de 30% a 38% dos pacientes. E lembrar que a redução do SUV máximo ela pode ser um indicador de resposta terapêutica antes mesmo que tenha a redução do tamanho tumoral visualizado na tomografia. Nesse caso, era um paciente do sexo masculino, de 72 anos, também chegou para a gente para estadiamento. Ele tinha essa massa estipulada no lobo superior esquerdo, medindo cerca de 5,6 centímetros. Tinha essa massa infiltrativa na parede torácica direita, envolvendo os músculos peitorais, os arcos costais adjacentes. Tinha essa lesão na cabeça do fêmur direito. O paciente ele voltou para a gente após 4 ciclos de quimioterapia. A lesão pulmonar, essa lesão na musculatura e a lesão óssea, eles permaneceram estáveis, mas nesse PET surgiram esses linfonodos mediastinais, mostrando uma provável progressão de doença. Então, para avaliação de resposta, é importante a gente lembrar que cada tipo de tratamento tem que esperar um tempo necessário para a gente conseguir avaliar certinho como que evoluiu essa doença. Após quimioterapia, o ideal é fazer o PET 10 dias depois, após cirurgia, cerca de 6 semanas.
Após a ablação por radiofrequência, esperar cerca de 6 a 8 semanas, para imunoterapia, cerca de 8 a 9, e para radioterapia, cerca de 6 meses. 3 meses, desculpa. No segmento, o NCCN ele não vai recomendar o PET de rotina para segmento desses pacientes após o tratamento, e o PET ele vai ter um papel principalmente para diferenciar alterações benignas de malignas, como o caso de ateloplasia, consolidação, alterações pós-actínicas, ou quando a tomografia não conseguir ao certo se a doença ou não. Também a gente vai ajudar a gente na avaliação de recorrência. O PET nos ajuda a identificar a recorrência em cerca de 94% dos pacientes, sendo que os pacientes tratados, cerca de 50 a 90% vai recorrer em até 2 anos e cerca de 90 a 95% vão recorrer em até 5 anos. Após a radioterapia, o NCCN recomenda que seja feito com certeza patológica na suspeita de doença recorrente, e o PET, nesse caso, ele pode ajudar para guiar a biópsia. Esse paciente, então, era uma mulher de 62 anos. Ela tinha uma avaliação, ela veio para avaliação de resposta terapêutica após 6 ciclos de quimioterapia e programação de radioterapia, que é esse PET aqui de baixo. A paciente ela não tinha evidência nenhuma de doença. E o PET de cima, a paciente ela voltou para reestadiamento, não realizou a radioterapia. Nesse meio tempo surgiu essa massa pulmonar irregular no hilo pulmonar direito. Essa paciente também evoluiu com surgimento de nódulos pulmonares não toxificados bilaterais, então evoluiu a doença. Lembrar algumas causas de falso negativo no PET-CT, que são nódulos pequenos, por conta da resolução espacial do método. O PET ele tem baixa avidez também para adenocarcinoma mucinoso, ou branquiloveolar lipídico, para neoplasia de baixo grau, no carcinoma in situ, ou adenocarcinoma minimamente invasivo, e também no bem diferenciado. E lembrar também que tem algumas armadilhas no PET, como os nódulos pulmonares causados por inflamação. Na pneumonia ou pneumonite por radiação, pode ser um fator confundidor. Existem nódulos negativos ao PET também. Tem neoplasias não ávidas ao FDG, como os tumores carcinoides. Tem linfonodos falsos positivos por inflamação, em lesões ósseas, podem ser fraturas ou osteoartrose, ou um nódulo Schmoll, que pode confundir a gente. As captações focais, lembrar que nem sempre é metástase, como, por exemplo, no caso dos nódulos tireoidianos, que pode ser uma segunda neoplasia primária, nódulos áreas focais no cólon, por exemplo, ou adenoma de adrenal, que nem sempre vai significar metástase. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou tentando ativar meu som aqui. Parabéns, Priscila. Os casos foram bastante ilustrativos, né? Eu queria fazer algumas perguntas. Tem algum valor de SUV que poderia servir como ponto de corte para a gente achar que um nódulo solitário é benigno ou maligno? Ou existe alguma coisa a respeito disso? Qual que é a sua ideia sobre isso? Então, na verdade, são vários fatores que tem que avaliar, né? Tem que avaliar, na verdade, não só o SUV, mas como evolução, se esse nódulo aumentou, diminuiu de tamanho, o histórico clínico do paciente. Eu acho que não dá para levar o valor de SUV como fator único para definir ou não malignidade. Certo. E além do PET com FDG, você acha que DOTA com galho 68 pode ser útil na avaliação de alguns casos de suspeita de tumor de pulmão em algumas situações específicas? Sim, ele vai ser útil principalmente nos tumores carcinóides de pulmão, né? Tanto para estadiamento, avaliação de resposta, detecção de recorrência desses tumores, o PET com galho 68 DOTA ele vai ser bem útil nesses casos. Uhum. Temos uma pergunta que a Mayara está perguntando se todos os pacientes têm autorização para fazer PET-CT na suspeita de câncer de pulmão pelo rol da ANS. Então, pelo rol da ANS, eu sei que é autorizado paciente com câncer de pulmão não pequenas células para estadiamento,
na suspeita de recorrência e na avaliação de resposta terapêutica. E no caso de nódulo pulmonar, é quando ou a ressonância ou a tomografia eles são inconclusivos, né, para nódulos que tenham mais de 1 centímetro e com características, se não me engano, não especulado e não calcificado também. Mas basicamente isso que é coberto pelo rol. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Sânia, George aqui. Oi, Jorge. Eu gostaria, mas eu não consigo às vezes me coordenar para estar vendo o chat, mandar pelo chat, então se você não se Pode importar, eu falar, faço sim. por aqui, pode ser? Pode, claro. Com alguma frequência, eu vejo pacientes que vão fazer um PET depois de fazer quimioterapia, e não só no câncer de pulmão, a gente vê isso em algumas outras neoplasias, a gente tem a impressão de que a adrenal fica um pouco mais espessada e passa a ter um hipermetabolismo glicolítico um pouco maior. E, em geral, a gente vê isso bilateralmente. Priscila, você acha que na interpretação dos casos de câncer de pulmão, onde a gente sabe que tem uma frequência maior da incidência de metástase adrenal, isso pode ser um problema na interpretação? Geralmente, até hoje, tudo que eu vi, geralmente quando é um adenoma, alguma coisa, o SUV ele vai ser menor, e aí a gente consegue avaliar pelas características da tomografia, né? Nos casos pelas unidades Hounsfield, de característica do nódulo. Mas eu acho que geralmente, né, não é um fator confundidor, não. Geralmente a metástase de adrenal ela fica bem evidente, né? Tinha um caso bem ilustrativo ali do espessamento nodular, o SUV geralmente costuma ser bem alto, então acredito que não seja um fator confundidor, não. Perfeito, obrigado pela resposta. Essa é exatamente a mesma impressão que eu tenho, mas às vezes alguns colegas perguntam então eu queria ver qual era a sua opinião. Isso. Temos um comentário também, Luciano Monteiro, do Prado Júnior, fez um comentário que é difícil definir um período ideal para realizar o PET na avaliação de resposta em pacientes realizando a imunoterapia. Realmente, às vezes, a imunoterapia pode ser um desafio. Na sua opinião, Priscila, qual que é a sua impressão sobre PET quando a gente vai avaliar uma resposta à imunoterapia? Tem alguma recomendação a respeito disso? Então, eu acho que o tempo é mais ou menos, não é sempre regra, né? Mas o tempo de espera para a imunoterapia foi aquele que eu citei. Mas nos casos, eu acho que talvez que a gente tenha dúvida de uma pseudoprogressão ou uma hiperprogressão, eu acho que na dúvida é válido fazer um PET de controle evolutivo, né? Eu acho que nesses casos o controle evolutivo ele pode ajudar bastante na dúvida se esse paciente realmente evoluiu ou não. Eu acho que para controle evolutivo o PET ele vai ajudar bastante. Numa dúvida se tem ou não mesmo progressão da doença. Eu concordo com você, Priscila. Eu acho que geralmente quando a gente vai avaliar uma resposta ao tratamento, geralmente 2 a 3 meses, eventualmente, de imunoterapia, num primeiro PET, a gente às vezes tem a impressão que a doença aumentou ou piorou, né? E nesses casos, o ideal é fazer mais um controle, esperar mais alguns meses, e geralmente no próximo PET que a gente consegue ter uma ideia melhor, e aí geralmente mostra uma resposta boa, assim, geralmente é o segundo PET de controle que consegue realmente trazer uma resposta mais conclusiva quanto a essa avaliação, né? Sim. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa de alguma imagem, de algum caso? Eu tinha feito aquele comentário do SUV, né, e recentemente a gente teve um caso aqui em Campinas de um paciente com um nódulo pulmonar suspeito, indefinido, e aí esse nódulo tinha um pouco mais de 1 centímetro, mas um SUV bastante alto, em torno de 17, eu não lembro exatamente agora,
Então, era um nódulo bastante suspeito, né? Esse paciente acabou sendo submetido a uma ressecção desse nódulo, e o anátomo patológico mostrou que se tratava de um fungo, era um pneumococo, né? Sim. Então, no PET, realmente nem tudo que brilha é sol, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, no Brasil ainda tem bastante prevalência de doenças granulomatosas também, e a gente sempre tem que lembrar que tuberculose pode captar bastante, principalmente esses nódulos de ápices, por exemplo, né? E então, realmente lembrar que sempre realmente doenças granulomatosas ou até infecções fúngicas, como nesse caso, podem ter uma captação bastante alta e confundir bastante o caso, né? A Raquel está perguntando se a gente utiliza algum software de gated respiratório. Não, Vocês usam? não tenho experiência com isso. Não sei se A gente em Campinas também não costumamos usar, né? A gente não usa não tenho experiência nenhuma. Você acha? Ô, Pri, eu queria fazer uma pergunta também. O Saulo entrou aí. Não, eu só ia perguntar sobre nesses inflamatórios, né? A gente já, há um tempo atrás, a gente pensava em fazer tardio para ver se adiantava, e a gente não tem feito tardio no tórax. Vocês acham que isso tem algum valor para o tórax, para ajudar a decidir se é inflamatório ou não? Nesse caso que a Sênia citou, do fungo, né, no pulmonar, que realmente dá bastante dúvida em relação ao tumor. Como Saulo, não entendi um pouquinho a sua pergunta. Tá. Não, se o tardio funcionaria bem para diferenciar tumor de processo inflamatório, de nódulo fúngico, coisas assim. Será que a pergunta foi? Sim, eu acredito que não. Acho que não vai ter muita ajuda não a tardia nesses casos. Sim, Doutor Jorge, não sei se você tem alguma opinião diferente da minha. Eu vou comentar, a gente não tem tido o hábito de fazer essa imagem tardia, né? Tumores pulmonares podem ter uma curva de captação, assim, que vai aumentando com o tempo, mas realmente a gente eu não tenho tido experiência com essa imagem mais tardia. Geralmente a gente se baseia só na captação e das características morfológicas do próprio nódulo, quando é uma lesão nodular, se tem realmente alguma lesão, linfonodos associados a alguma coisa. Imagem tardia a gente não tem feito de rotina, então não tenho muita experiência com isso. Não sei se alguém aqui que está presente tem alguma experiência, gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Eu tenho alguma. Pode falar, Jorge. Então, eu tenho alguma, sim, em alguns nódulos que nas primeiras imagens captaram pouco, e daí a gente faz a segunda imagem para ver se aumentou ou não, mas a minha impressão é que ajuda muito pouco. Então, eu também não faço de rotina. Na verdade, hoje em dia, eu uso de maneira quase rara e excepcional. Mas até tem alguma coisa em literatura dizendo que ajuda. Eu não sei se talvez em país com doença granulomatosa menos frequente faça mais sentido. Mas aqui eu não tenho usado, não. Eu até perguntei isso porque há um tempo atrás, no outro serviço que eu trabalhava, a gente tentou fazer algumas vezes. Mas, realmente, a gente não teve um bom resultado porque a gente não tinha muito caso de processo granulomatoso inflamatório, então a gente não conseguiu concluir nada, a gente não conseguiu ver nada, né? Então, por isso que eu perguntei. Você vê as sensações intoxicantes. Tem algum microfone aí, alguma coisa ligada paralelo aí. A Ana Luísa está perguntando se existe algum valor de corte de SUV após radioterapia na tentativa de diferenciar neoplasia de inflamação. Não conheço nenhum valor de corte. Eu sei que para ter uma resposta, né, a gente tem que ter
valor, né, uma redução do SUV, e morfologicamente também é importante. Agora, valor de código numérico, não me recordo de nenhum. Geralmente, o que eu gosto de avaliar na recidiva, às vezes a morfologia também engana, a morfologia na tomo, mas quando a gente avalia a hipercaptação focal, você tem uma hipercaptação inflamatória difusa, que às vezes vai te enganando, começa a aumentar, às vezes até quando você espera que vai diminuir, a inflamação às vezes pode demorar um pouco mais para diminuir do que o habitual, mas quando começa a aparecer um foco, né, Pri, alguma coisa diferente do resto da inflamação, fica mais suspeito para recidiva. Sim, é uma captação focal diferente da captação difusa, concordo. Mas eu não sei se existe algum valor de corte que vai diferenciar um ou outro. Eu acho que o padrão fala mais do que o valor de SUV necessariamente, né? Eu penso assim também. Concordo também. Mais alguma pergunta, então? Priscila, mais uma vez agradeço, parabéns pela apresentação. Agradeço a todos que participaram também com as perguntas e desejo uma ótima noite a todos. Em nome da DIMEI, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade.